Olá, meus amigos e amigas do nosso canal, Na Comunhão dos Santos. É com muita alegria que hoje venho aqui trazer a história de mais um santo da nossa igreja. Hoje iremos falar com muito carinho de São Francisco de Borja, o terceiro superior geral da Companhia de Jesus, de Santo Inácio de Loyola. Pois bem, vamos para essa história magnífica. São Francisco de Borja, modelo raríssimo de virtudes para seculares e regulares, nasceu em 1510, na cidade de Gand, que dá nome ao condado. O pai era João Gand, terceiro duque de Gand, e a mãe Joana de Aragão, neta do rei Fernando. Já nos primeiros anos, se lhe notava uma grande inclinação para tudo o que era de Deus e amor à virtude. Os pais tiveram todo o cuidado em dar-lhe uma educação ótima, baseada em fundamentos da religião. Para este fim, escolheram entre os mestres os melhores, convencidos de que uma boa educação, recebida na infância, exerce uma influência eficacíssima sobre a vida inteira. Quando Francisco tinha apenas 10 anos, sua mãe adoeceu gravemente. O menino fechou-se no quarto e, com abundantes lágrimas, pediu a Deus que desse a saúde à sua mãe enferma, e, para dar mais eficácia às orações, sujeitou o corpo a duras mortificações. No entanto, Deus quis o sacrifício da vida da progenitora. Tendo chegado à idade de 17 anos, Francisco foi mandado à corte do imperador Carlos V. No meio das seduções e perigos que lá o circundavam, conservou intacta a inocência devido à recepção frequente do Santíssimo Sacramento, a devoção terna à Santíssima Virgem Maria e ao espírito de penitência que nunca o abandonou. Aqui se abre um parênteses que na história da família Borja, bem anteriormente, em 1503, houve um papa com este nome, que se chamava Alexandre VI, que foi uma das vergonhas da Santa Igreja, por uma vida bem promíscua que ele tinha. Ele tinha filhos e a família Borja, com esse nome, foi muito ridicularizada, criando muitos inimigos, por ter naquela época o chamado nepotismo, quando se passava de família para família e não se abria o poder do Espírito Santo para escolher o novo Papa. E assim ia passando de família em família. Mas surgiu naquela época um grande homem chamado Girolamo Savonarola, um dos grandes profetas da Santa Igreja Católica, que foi aquele que, como João Batista, indicou o pecado daquele Papa e por isso sofreu, foi estrangulado e, conseguinte, pediram para que queimasse o seu corpo. São Felipe Neri tinha em seu quarto o retrato desse homem santo, Girolamo Savonarola, e por conseguinte ele pintou uma auréola na sua cabeça para mostrar que aquele homem foi capaz de sim de dar até a sua vida em troca da verdade. Mas Deus tem seus meios, e São Francisco de Borja foi suscitado após a morte deste Papa, para poder ser um modelo de santificação, aquele que deu honra a este nome Borja, que foi muito ridicularizado. É por esses testemunhos, irmãos e irmãs, que vemos a misericórdia de Deus, aquele que acredita em nós, que confia em nós, mesmo que os nossos antepassados tenham feito coisas cruéis, coisas imorais. Deus, na sua onipotência, não olha para o pecado, e sim pelo melhor que possamos ser. Fechando parênteses, voltemos. Quis Deus que o santo jovem gozasse de um modo extraordinário da simpatia do imperador e de sua imperial esposa. Por intermédio desta, Francisco casou-se com uma dama de honra, possuidora de altas virtudes, e Carlos elevou-o à dignidade de marechal, dando-lhe o título de Conde de Lombay. Reinava-lhe em casa o Espírito de Deus, oração, trabalho e recreio. Rezavam-se em admirável harmonia. Inimigo do jogo,
Francisco formulava o seguinte conceito sobre esta espécie de divertimento, com as seguintes palavras: quádruplo é a perda que o jogo traz: perda de dinheiro, perda do tempo, perda da piedade e da consciência. Igualmente lhe aborrecia a leitura de publicações frívolas, enquanto que livros bons e religiosos lhe constituíam a leitura predileta. De Francisco são as palavras: a leitura de livros piedosos é o primeiro passo para uma vida mais santa. Os únicos divertimentos de Francisco eram a música e a caça, sem que com isso se afastasse das regras da moderação e se esquecesse das práticas da mortificação. Deus quis dar ao seu servo um aborrecimento cada vez maior do mundo, e para que conhecesse bem as vaidades seculares, mandou-lhe uma doença sobre outra doença. O que mais contribuiu para inocular-lhe na alma um profundo tédio das coisas deste mundo foi a morte da imperatriz Isabela, que era vida por uma maravilha de formosura, era muito linda. Cumprindo ordem imperial, Francisco teve de transportar o corpo da falecida imperatriz ao mausoléu em Granada. Antes de efetuar o enterro, foi aberto ainda uma vez o caixão mortuário. O que se apresentava aos olhos dos circunstantes era um cadáver em estado bem adiantado de decomposição, que enchia o ambiente de um cheiro cadavérico insuportável. Da pregoada beleza nada ficara. Este espetáculo impressionou profundamente o espírito do santo homem. Chegando em casa, prostrou-se diante do crucifixo e, dando largas à comoção, exclamou: Não, não, meu Deus, não mais servirei a uma criatura, que a morte me possa arrebatar. Na mesma ocasião, fez o voto de entrar para uma ordem religiosa, caso sobrevivesse a esposa. Muitas vezes se lhe ouvia dizer: a morte da imperatriz ressuscitou-me da morte. De volta a Granada, encontrou a nomeação para vice-rei de Catalunha. Não podendo subtrair-se a essa dignidade como vice-rei, levou uma vida mais de monge que de secular. Era um verdadeiro pai para os súditos, os quais tinham franco acesso ao palácio. Fez uma administração justa e leal. Inimigo da usura e ambição, não tolerava abusos na administração que visasse esses dois vícios. Com rigor inexorável, punia os ladrões e salteadores. Os pobres eram seus prediletos. Algumas horas do dia eram dedicadas à oração, jejum e mortificação. Eram-lhe exercícios cotidianos. De 8 em 8 dias recebia a Santa Comunhão. Tendo-lhe chegado aos ouvidos que tinha surgido dissensões relativamente à comunhão frequente, dirigiu-se a Santo Inácio, em Roma, pedindo-lhe conselho a respeito. Santo Inácio respondeu-lhe confirmando-o na prática da comunhão semanal. Neste meio tempo, morreu-lhe o pai, e com a fortuna paterna lhe adveio a administração do condado. Isto não lhe influiu no modo de viver. Pouco depois, lhe adoeceu gravemente a esposa, tão virtuosa e santa como ele. Embora Francisco pedisse a Deus que conservasse a vida da companheira, essa oração não foi ouvida. Lembrou-se então do voto que fizera e tratou imediatamente de cumpri-lo. Tendo consultado a Deus nas orações e ouvido o conselho do confessor, decidiu-se pela Companhia de Jesus, recém-fundada por Santo Inácio. Com permissão do imperador, entregou o condado ao filho mais velho e partiu para Roma. Apenas 4 meses tinham decorrido quando soube que o Papa queria conferir-lhe a dignidade cardinalícia. Francisco, clandestinamente, voltou para a Espanha, onde recebeu o sacramento da ordem e rezou a primeira missa na capela do castelo de Loyola. Sem número são as conversões que se realizaram com sua intervenção. Francisco possuiu o dom especial de conduzir a Deus os pecadores mais endurecidos. Diversas vezes visitou o imperador Carlos V, na solidão
e proferiu a oração fúnebre por ocasião das exéquias do mesmo. Chamado outra vez a Roma, foi eleito superior geral da Companhia de Jesus. O período da sua condução da Companhia de Jesus foi um dos mais abençoados. Fundou colégios em diversos países dos infiéis. Nas perseguições de que a companhia foi alvo, Francisco demonstrou sempre confiança ilimitada em Deus. A companhia dizia que é protegida por Deus. 3 espécies de inimigos ela tem: os hereges, os infiéis e os ímpios. E afinal, aqueles que desconhecem os verdadeiros fins da companhia. De todas as virtudes, a que mais o distinguiu e o fez crescer tanto na estima das pessoas mais santas foi a humildade. No amor próprio, era tão mortificado que chegou a desejar a humilhação e o desprezo. Da boca não lhe saía palavra de elogio próprio, e nas cartas assinava: Francisco, o pecador. Longe de se julgar merecedor de elogios, conhecia em si mesmo o pecador que era, que merecia castigo e desprezo. Quando em viagens encontrava hospedagem péssima, não se queixava, pelo contrário, achava tudo acima de seu merecimento. Sendo mesmo geral da companhia, fazia os trabalhos mais humildes de casa. Ora ajudava o cozinheiro, ora distribuía esmolas, ou comida por entre os pobres. Ora levava remédios e mantimentos à casa dos doentes. Injustiças e injúrias de que foi vítima, calúnia e perseguições que inocentemente sofreu, dores atrozes que Deus lhe mandou, tudo aceitou, não só com resignação e paciência, mas ainda com prazer. Vendo em tudo um meio eficaz de fazer penitência pelos seus pecados, assim se explica sua quase insaciabilidade nas obras de penitência. No ano de 1570, acompanhou o cardeal Alexandrino numa viagem à Espanha, Portugal e França, cumprindo nisso a ordem do Papa Pio V. Na volta se sentiu gravemente doente e, chegando a Roma, não tratou de outra coisa, mas a não ser de morrer bem. Os padres da companhia pediram-lhe que nomeasse o sucessor e permitisse a um pintor tirar-lhe o retrato. Não o fez, mas assim, guardando sua fisionomia, fizeram o retrato mesmo assim. O dia 10 de outubro de 1572 foi o dia de sua morte. Morreu com 62 anos. O cardeal de Serma, seu neto, dispôs que o corpo fosse depositado na igreja dos jesuítas, em Madrid. Deus glorificou por muitos milagres o túmulo de São Francisco de Borja, cuja canonização teve lugar em 1671, sob o pontificado de Clemente IX. Agora temos uma pequena reflexão sobre a vida deste santo. O aspecto do cadáver, já em estado de decomposição da imperatriz, que em vida era formosíssima, por todos admirada, ocasionou a conversão de São Francisco de Borja. Quantos escravos de uma paixão impura ficaram radicalmente curados dessa loucura, se lhe fosse dado ver o que Francisco de Borja viu? A destruição horrenda do corpo humano. Curados ficariam, se quisesse apresentar a fantasia, o estado humilhante a que fica reduzido o corpo humano, cadáver. Em sua presença, ninguém quer ficar, porque seu aspecto causa horror. Uma vez morto, o homem tem por herança os vermes, diz a Bíblia. Não é loucura pôr em jogo a salvação por causa de um corpo, a que tão triste fim é reservado, que depois de algum tempo só será pó e cinza. Que cegueira sacrificar a felicidade eterna aos caprichos da carne, a vaidade e os prazeres. Considerações iguais a esta levaram São Francisco de Borja a abandonar o mundo e pôr a vida ao serviço de Deus. Com essas lindas palavras da reflexão, nós terminamos este vídeo. Não se precisa citar mais nada, nenhuma palavra mais linda que a outra, pois a vida deste santo foi uma obra completa de humildade, de resignação à vontade de Deus. Ele sim soube escutar nos sinais cotidianos da vida aquilo que Deus queria de si.
a humildade, o desprendimento de si para alcançar algo maior, maior que São Francisco de Borja, a santidade, o Deus que está acima de tudo aquilo que é material. Rezemos pedindo a sua intercessão, a intercessão da Virgem Maria, de Nossa Senhora do Carmo, para tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo. As guerras que estão acontecendo nos países vizinhos, as guerras que acontecem entre nós mesmos, nossos amigos, familiares, até mesmo dentro da igreja. Rezamos pela Santa Igreja Católica e pelo Santo Padre o Papa, que sofre muito com tudo isso que acontece. Rezemos pela sua saúde, como pelo fim da pandemia. Rezemos pelos aqueles que estão precisando de um emprego, aqueles que estão desempregados. Rezemos também por todas as pessoas que estão nas UTIs, nas clínicas de reabilitação. Colocamos todas as intenções como das almas do purgatório. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Francisco de Borja, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada sempre, Virgem Maria.